Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 21º domingo do tempo comum, e juntos vamos meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. E hoje veremos nesse Evangelho Jesus indagando aos seus discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Na verdade, parece que Jesus está fazendo uma pesquisa de campo, pesquisa de mercado, para saber quem as pessoas acham que Ele é. Mas, na verdade, essa pergunta, na sequência, era dirigida aos seus discípulos, aos seus apóstolos. E vós, quem dizeis que eu sou? E ali, Pedro, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, vai lhe dizer: Tu és o Filho de Deus, Tu és o Messias, o Deus vivo. Porque ele estava ali repleto, cheio da ação do Espírito Santo. A intimidade ali com Jesus já o tinha feito reconhecer a divindade, a graça, o poder de Jesus Cristo. E o Evangelho vai dizer assim: naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nós vemos no Evangelho de hoje essa pergunta que Jesus realiza aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta também Jesus Cristo está fazendo para cada um de nós neste dia. E vós, quem dizeis que eu sou? E essa resposta ela será tão mais assertiva, tão mais precisa, quanto for a nossa intimidade com o Senhor. Quanto mais íntimo eu for do Senhor, mais preciso eu serei nessa resposta. Assim como foi Pedro: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro conhecia ali, Pedro vivia na intimidade, embora há poucos anos, mas Pedro mergulhou nessa intimidade com Jesus e ele foi assertivo: Tu és o Filho, o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus diz: Feliz é tu, Simão, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E veja, essa realidade, essa intimidade também nos é dada por essa graça do Pai, pela ação do Espírito Santo em cada um de nós. Então essa resposta nossa, ela tem que partir dessa intimidade, desse conhecimento, dessa experiência. Não adianta, a gente ouvir falar, eu estar aqui, hoje com essa graça que Deus me permitiu de estar falando de Jesus, mas o nosso conhecimento, o nosso entendimento vai ser maior quando nós experimentarmos, quando nós entrarmos nessa intimidade com o Senhor. E me lembro um dia Paulo indo para Damasco, lembra? Ainda era Saulo, perseguidor da igreja, estava indo lá para perseguir os cristãos, para matar os cristãos, e de repente uma grande luz aparece, ele cai do cavalo e ali a pergunta muda. Paulo fala: quem és tu, Senhor? Porque Paulo não conhecia Jesus. Quem és tu, Senhor? O que está acontecendo? Então essa pergunta de Paulo reflete justamente isso, a distância, o desconhecimento que Paulo, naquele momento não era Paulo, ainda era Saulo, tinha de Jesus. Então essa pergunta não pode ecoar dos nossos lábios, não pode nascer do nosso coração: és tu? Quem és tu, Senhor?
Será que o Senhor ainda é um desconhecido em algumas áreas da nossa vida? Será que ainda não conhecemos plenamente Jesus Cristo? Aquele Jesus misericordioso, aquele Jesus do perdão, porque em áreas da nossa vida que ainda falta a presença do perdão, que ainda falta a presença da misericórdia, que ainda falta a presença do amor, áreas da nossa vida ainda que nós somos rebeldes, é porque ainda nós estamos perguntando: e tu, Senhor? Quem és tu? E vós, quem és tu, Senhor? Mas não, nós precisamos deixar que Jesus entre e transforme completamente a nossa vida, para que nós possamos dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és aquele que teve a possibilidade, teve a graça de transformar a minha vida, transformar o meu ser, me fazer um homem, me fazer uma mulher renovada pelo Teu Espírito. Essa tem que ser a nossa resposta através dessa experiência com o Senhor. Então, nesse domingo, que nós possamos mergulhar nessa experiência com o Senhor. Não só nesse domingo, esse evangelho é do domingo, mas a cada dia mergulharmos, experimentarmos em áreas que ainda Jesus é um desconhecido, que Ele possa entrar na nossa vida e que nós possamos abrir as portas dessas áreas para que Ele entre e transforme e nós possamos dizer: Senhor, o Senhor é aquele que entrou e transformou aquela raiva. O Senhor foi aquele que veio e apagou, não apagou, mas fez com que eu concedesse o perdão. O Senhor é aquele que veio e encheu-me da Tua graça, encheu-me do Teu amor na área onde eu tinha um grande sentimento de rejeição. Como eu Te amo, Senhor, porque és o Senhor, o verdadeiro Deus, Filho do Deus vivo, presente e real no meio de nós. Que nós a cada dia possamos deixar mais claro para nós mesmos quem é Jesus. E isso, meu irmão, minha irmã, somente através dessa intimidade com o Senhor. Então, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.